Olá, estamos ao vivo, chegando por aqui para mais uma live. Bora, chegando por aqui. Eu sou a Rosane Santos, sou psicóloga. E aqui hoje, nesta nossa live, falarei sobre insegurança na condução do manejo clínico, no atendimento. Será que isso interfere no nosso crescimento profissional? Será que isso de alguma maneira também, de alguma forma, acaba sendo ali um ponto, um limitador do nosso crescimento? Então, bora lá conversar um pouquinho sobre essa questão da atuação mesmo em si, sobre os atendimentos, sobre essa segurança, principalmente ali na condução do atendimento, o quanto isso tem uma interferência no nosso trabalho. Esse é o tema da live de hoje. Psicólogas, psicólogos do nosso querido, Brasil. Ai, essa minha chamada agora ficou parecendo coisa de televisão, Mas, enfim, eu gosto muito dessa ideia, de falar sobre um tema desse, porque, querendo ou não, e hoje eu vou falar disso aqui nessa live, eu vejo que tem tanto colega que tem medo de dar certo, que às vezes trava, e a gente acha, minha gente, que o maior vilão da vida é o medo do fracasso, o medo da frustração, o medo de dar errado. Enfim, hoje eu vou falar um pouquinho aqui do medo de dar certo. E esse medo de dar certo tem muito a ver com esse tema, com a própria condução aqui dos atendimentos. Enfim, por isso que eu fiz essa entrada aí, quase entrada de... de coisa de TV, mas não é TV não, sejam bem-vindos, é o mesmo lugar, vocês não estão perdidos aí em outro Instagram não, tá tudo certo, Bora, sejam então, vamos lá, gente, vamos lá já de começo. Eu sei que falar sobre condução, a própria conduta ali no atendimento, gera uma série de interpretações, até porque a gente tem, a postura aqui do viés terapêutico, do viés teórico para esse terapêutico. Mas eu quero trazer uma reflexão importante para você aqui. Eu acredito, que isso vai te ajudar a olhar também essa estratégia do seu crescimento de carreira, baseado nesse princípio aqui, que é o atendimento em si. Enfim, tem aqui, bem bonitinho, um aviãozinho. Esse aviãozinho aqui, tá aqui, é o aviãozinho que a gente pode usar para compartilhar esta live. Eu desejo de verdade que a gente tenha sempre, mais e mais pessoas por aqui. E dentro dessa perspectiva, mais colegas por aqui. Opa, mudei meu negócio ali, bagunçou, peraí. Mais colegas por aqui. Então, clica aí no aviãozinho que tá bem aqui embaixo de mim, ó. Agora que eu acho que eu coloquei o dedo exatamente em cima dele, ó. Clica aqui, convida outros colegas para participarem conosco aqui, para ser sim um conteúdo compartilhado, porque eu sei. E anota isso aí no seu caderno de insights, caso você esteja, E eu sempre falo para vir para as lives aqui, com coisa para você anotar. Coloca aí, hashtag da live, vamos começar. O medo de dar certo pode ser um limitador tão grande para você quanto o medo de dar errado. Então coloca aí, medo de dar certo versus xizinho, o medo de dar errado. Vamos falar sobre isso? Bom, dentro dessa perspectiva aqui, eu quero trazer dentro dessa reflexão alguns princípios, Dentro desses princípios, eu observo, e hoje caminhando aqui, nós temos mais de 2.000 alunos dentro do BDC, dentro do nosso programa de acompanhamento, que é o programa Viver do Consultório, são mais de 2.000 alunos. E agora, em janeiro, nós estamos completando 3 anos de psiconegócios. E nessa jornada, caminhando aqui, entendendo, observando, estando com os colegas diariamente, a Aline colocou lá, o medo de dar certo pode ser um limitador tão grande quanto o medo de dar errado. Exatamente isso aí. Obrigada, viu, lindona? Observando tudo isso aqui, toda essa condução, com os colegas, e nesse contato diário, direto aqui, muitas vezes eu chego para alguma consultoria ou para um tira dúvidas, enfim, e eu vejo a pessoa assim, poxa, isso começou a me inquietar, E é por isso que tem essa live aqui hoje. Algumas pessoas estão ali, e às vezes têm acesso à metodologia, ou às vezes sabem sim, já pelo menos os primeiros passos, para começar então a fazer um mapa de divulgação, para começar a fazer postagem, para começar a fazer parceria. Essa semana mesmo eu atendi uma colega aqui, que ontem, a Luísa, que fez até a live inspiração aqui no horário de 1 hora, que é aluna do BDC 7, se eu não me engano, ela falou assim, eu tinha na minha casa um espaço totalmente preparado, fisicamente, ela tinha construído isso, fora ali do ambiente da casa, enfim, um lugar totalmente preparado
levada ali para o consultório dela, mas ela estava paralisada. E dentro do processo, quando ela começou com a gente aqui, ela começou a perceber que era a autoestima profissional dela que estava sendo o ponto principal ali de âncora, né? Paralisando as atitudes dela. E, gente, isso é muito mais frequente do que o que a gente pensa. E eu quero te convidar a fazer um raio-x agora. Sabe assim, como se você pudesse fazer um exame interno, assim, tirar uma foto interna, como se fosse um raio-x. E da Luísa era muito isso. Como ela não sentia a ideia, né, uma sensação ali tão frequente, tão presente para ela de confiança, e ela até fala, né, ela não sentia confiança nela mesma, autoestima pessoal, e isso estava interferindo bastante na autoestima profissional, então paralisou. Mesmo com as condições totalmente ideais, condições externas aqui, ó, ideais, trabalhando ali para que ela pudesse seguir, né, pegando aí o exemplo dela, que eu acho que traz muito esse contexto que eu tô falando aqui, vinha uma paralisia das atitudes. E infelizmente isso é comum. Então eu quero que você faça aí do outro lado agora uma reflexão comigo. Como se fosse literalmente esse sentimento, esse passo assim, de olhar dentro com essa sensação de que você está tirando um raio-x aqui, interno. O que você pensa sobre, literalmente, né, a sua capacidade de conduzir um atendimento de psicoterapia? A sua capacidade profissional de conduzir um atendimento. O que eu tô chamando de conduzir, tá? Você me vê falando bastante aqui, todo bom e santo dia, sobre o negócio. Mas agora eu quero que você esqueça um pouquinho aí a ideia do negócio e pensa pra mim em condução de atendimento mesmo. Essa pessoa sentou na sua frente, ela te relatou uma queixa, né? Ela veio ali por um problema, por uma situação da vida dela, por algo que ela quis melhorar, que ela quer melhorar, por uma situação, às vezes, de um transtorno ou alguma coisa, né, muito presente na vida dela ali. Dentro do seu raio-x profissional agora, eu quero que você traga pra você aqui, ó, traz pra você. Qual é o pensamento que te vem quando essa pessoa chega, ela senta na sua frente, ela te relata sobre isso, sobre a queixa dela, sobre a dificuldade dela? Quem que normalmente você tá aqui e você pensa? Você pensa assim, poxa, que interessante, né, assim, interessante no sentido de que bom que essa pessoa chegou aqui. Normalmente eu faço até isso, né? Quando a pessoa chega à primeira sessão, eu costumo validá-la pelo passo que ela tomou de buscar ajuda, porque isso infelizmente ainda não é, né, uma ideia tão comum, as pessoas ainda têm muita resistência, mas enfim. Ok, você vê nisso, né, uma sensação gostosa de falar assim, que bom que essa pessoa veio, que bom que ela me escolheu, né, para caminhar com ela nesse momento aqui, que bom que dentro dessa caminhada eu entendo, né, tenho uma clareza, eu me sinto segura para conduzir essa pessoa, né, conduzir o atendimento dela no começo, meio e fim, que é o momento ali da alta terapêutica no qual ela vai embora. Qual o seu sentimento quando você pensa nisso? Qual o sentimento que te vem quando você pensa nesta jornada? Começar com a pessoa aqui, passar pelo caminho e conduzi-la até o final. Qual é a sua sensação? Íntima, olhando lá dentro, assim, gostosa. Olha ali, a Ione colocou, né? O medo de não saber aplicar a técnica adequada. Comum também. De não saber que tem a ferramenta certa para aquela queixa, né? Acho que é exatamente isso. É uma coisa bem frequente, inclusive. Mas, enfim. Qual o seu sentimento? O que vem pra você? E eu percebo que é aqui que muitos colegas travam. E, gente, o primeiro exercício pra gente começar a trabalhar isso é, primeiro, aquela sensação de que, poxa, ok, eu passei 5 anos dentro da universidade, me preparando para este dia aqui, para que este momento pudesse acontecer, para que esse tempo pudesse acontecer. Houve toda uma jornada, né, de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizado, para que este momento aqui pudesse chegar e acontecer. Agora aqui moram alguns vilões, e eu quero clarear alguns deles para vocês, né? Que são sabotadores. Um dos maiores sabotadores para nós, tá, na psicologia, eu acredito, tem a ver com o próprio caráter do nosso trabalho. Como nós trabalhamos com a subjetividade, e é um trabalho que naturalmente é subjetivo, porque está falando de crença, está falando de pensamento, está falando de emoção, está falando de uma série de coisas que
não tem um exame médico, né, com aquela sensação assim de, poxa, isso tá aqui, tá localizado em tal lugar, a cirurgia é isso, o remédio vai fazer aquilo, né, aquela coisa bem concreta. Então nós já temos um trabalho que o próprio caráter dele, né, tem aqui como um fundamento a subjetividade. Isso então predispõe muito para nós, em vários momentos, uma ideia da percepção. E às vezes a nossa percepção, né, o que nós achamos, da mesma forma que muitas vezes o nosso pensamento sobre algo é a interpretação que a gente está dando sobre aquele fato e nem sempre é exatamente daquele jeito, né, isso tem um viés muito grande aqui pelas nossas próprias crenças e pensamentos, julgamentos e uma série de coisas. A própria questão, né, da gente se sentir capaz mesmo, com essa condição de conduzir todo esse processo, às vezes isso fica aqui nesse já primeiro momento influenciado por esse pensamento. E um dos maiores sabotadores dentro disso aqui é a necessidade que muitas vezes a gente tem de saber tudo, de ter essa sensação, né, de que, nossa, eu preciso saber tudo. E como também a necessidade de saber tudo é subjetiva, porque a gente nunca tem essa sensação de que agora sim eu sei tudo, porque eu acho que ninguém nunca vai saber tudo, né? É uma coisa de construção. A gente vai flutuando, uma colega até falou isso aí no comentário, né? A gente vai flutuando essa nossa percepção. E isso passa a ser literalmente um sabotador. Por quê? Porque o medo de não conseguir, o medo de não dar conta, o medo de não entregar o resultado, o medo de que, será que eu sou impostora? Será que eu sou impostor? Será que essa pessoa tá vendo que isso tá fazendo alguma diferença na vida dela? Todos esses medos que às vezes aqui do outro lado a gente acaba sentindo, é a mesma ideia, né? Existe o medo para proteção e existe o medo que bloqueia. E se a gente não tiver aqui, né, uma sensação muito grande de equilíbrio desse sentimento, né, de dar um sentido mais saudável para esse sentimento, a gente traz para esse medo um peso que muitas vezes é desnecessário. E é isso que eu quero te ajudar a repensar aqui nessa live. O quanto, às vezes, vem pra nós, principalmente nesse primeiro momento, é hora que eu tô falando de primeira sessão, tá? Uma autocrítica tão exagerada que nos faz paralisar. E aí, gente, é natural, tá? Natural. A gente tende a ter um processo de evitação muito grande daquilo que é o maior desafio pra nós. E aí recorre naquilo que eu falei anterior. Às vezes a pessoa sabe que fazer uma live pode dar um resultado, sabe que, racionalmente, né? Sabe que ir fazer uma parceria pode ser algo bom para ela, mas como ela não confia, ela fica com medo. Nossa, eu já ouvi assim dezenas de vezes aluno falando isso. Nossa, mas e se muita gente chegar? Será que eu vou dar conta? E olha só, deixa eu te dizer uma coisa, com carinho, tá? Você só vai saber se você de fato vai dar conta ou não fazendo. Fugindo, ou com esse medo que paralisa você e você não direciona para melhoria contínua e vai para o caminho da evitação, não vai. Eu sei, né, e a gente tem uma audiência imensa aqui de pessoas que são recém-formadas ou estão em transição, né, às vezes é formada há 10 anos, mas 10 anos trabalhou no RH, agora que vai para a clínica e tá naquela, nossa, e será que eu vou conseguir, será que eu vou entregar, será que não vai, como é que vai ser? Calma. A autocrítica exagerada não vai colaborar para você se desenvolver como profissional de clínica. O que vai fazer você se desenvolver para ser um bom terapeuta é alinhar dois princípios que norteiam todo o nosso processo: estudo e prática. Quanto mais você estuda e pratica o que você estuda, mais claramente você vai se tornar perito, né? Vai se tornar alguém que tem realmente uma vivência naquilo ali. Às vezes eu vejo aluno aqui que está só no ciclo do estudo. Estuda, eu já vi gente fazendo supervisão sem ter ainda caso clínico para discutir. Você vai ter um nível de aprendizado se você fizer uma supervisão com casos de outras pessoas? Vai. Mas se você ficar só nisso, você não vai se desenvolver. Ou não vai se desenvolver na medida que você pode. Por quê? Porque a prática, ela vai lapidar o seu processo. Agora, se a gente não coloca em prática tudo aquilo que a gente sabe, porque nós estamos naquele medo, naquele sentimento de que será que eu vou dar conta? E tá tão nesse será que a gente não avança,
Às vezes, gente, vai passar 5, 10, 15, 20 anos e tá no mesmo lugar. E eu de verdade não te quero nesse lugar. Porque eu quero ver você fazendo diferença na vida das pessoas de maneira ética e responsável. E eu sei que isso até é parte desse nosso zelo com a vida das pessoas. Mas por outro lado, a gente precisa também fazer esse movimento de entender esse processo do crescimento e do desenvolvimento junto com uma prática, junto com a atuação. Porque você só vai saber o final da história vivendo essa história com aquela pessoa. Vivendo essa história com aquela pessoa. Então, outro ponto. Dentro dessa subjetividade, que é caráter do nosso trabalho, precisa-se ter um pouquinho de objetividade também, né? Porque, e é natural isso, é natural. O que eu tô chamando de natural? O próprio feedback dos pacientes ao longo do processo vai dizendo para nós do avanço deles. Eu acho que principalmente, tá? O próprio fato da pessoa continuar em terapia já está dizendo que ela está evoluindo de alguma forma. Só que às vezes o nosso medo é tão grande que a gente nem enxerga isso. E a gente está tão no ciclo do será que eu estou dando conta? Será que eu sou boa? Será que eu estou conseguindo? E será que é isso mesmo? Gente, é interessante demais. No começo da minha vida profissional, assim, eu tinha muita dificuldade em receber elogio. Muita. Isso era consequência da minha autoestima baixa, né? Mas sempre que alguém elogiava alguma coisa que eu tinha feito, não só primeiro nas empresas, né? Depois até nos atendimentos, eu ficava assim, será? O que será que essa pessoa quer me falando isso? Eu tinha dificuldade em receber. Por quê? Porque eu tinha crenças horrorosas de merecimento, assim. Aliás, eu não tinha crença de merecimento, né? Acho que esse era um ponto. Então, eu acredito, e dentro desse aspecto da segurança profissional aqui, eu quero também que você treine, né? Você já me ouviu fazer essa ceninha aqui 1000 vezes, né? Tem live que as meninas vão editar e falam assim, olha, o tanto que você faz isso aqui, que é a escuta ativa, né? E a escuta ativa, para você prestar atenção e tá ali olhando e tá vendo, também tem que ser para essa sensação de evolução. Você também tem que estar atento e prestando atenção nesse micro avanço que o seu paciente tem. E outra coisa, né, eu vejo muito isso. Gente, eu não leio o pensamento, não. É prática, né? A gente vive isso na prática. Eu não tô aqui para ensinar teoria, né, pessoas? Eu tô falando o tempo inteiro aqui. Eu falo de bastidor, né? Muito, muito de bastidor. Mas enfim, como às vezes a gente tem esse sentimento, né, de olhar aqui e de não reconhecer. E outra coisa, tá? Outra coisa. Às vezes, eu quero dizer com amor de novo. É duro, mas é com amor. É assim, nós psicólogos, às vezes nós somos muito tímidos em reconhecer o que a gente está fazendo. Não por nós, porque eu acho que acontece através de nós, né? Nós somos instrumento. Mas às vezes nós somos muito tímidos, assim, muito polidos, né? De entender que sim, gente, nós temos uma participação naquele desenvolvimento, naquele crescimento. Nós, a nossa técnica, tá? Não estou falando necessariamente a pessoa, mas a técnica, o instrumento, a ferramenta, tem uma participação naquele benefício que a pessoa está vivendo. E como eu falei para vocês, no começo eu tinha muito essa desconfiança, assim, né? De, poxa, será que é isso mesmo? Quando alguém elogiava alguma coisa, e eu ficava, nossa, mas será que é isso mesmo? Será que ela tá falando... Não, eu tinha outro pensamento, era, tá falando só pra me agradar. Será que é isso mesmo? Tá falando só pra me agradar. Agora não, sabe, assim, eu fui ressignificando tanto isso, e é por isso que eu quero trazer isso aqui pra vocês, porque eu sei que isso aqui impede muita gente de fazer o que precisa. Eu fui ressignificando tanto isso, que hoje quando eu recebo feedback, né, seja aqui, seja dos próprios pacientes, falando ali, poxa, olha o que aconteceu, como eu sou grato, né, é lindo, assim, eu vejo, né, às vezes é meu aniversário, eu recebo uma chuva de mensagem aqui de gente falando, nossa, que bom que eu te conheci um dia, que bom que eu fui atendida, que bom que aconteceu um monte de coisa. Eu fui começando a internalizar pra mim, sabe, e aceitar, de verdade, um sentimento de que bom que as minhas horas de estudo, a minha dedicação, os meus finais de semana em curso, as minhas horas e horas aqui, né, debruçadas ali nos livros, nos eventos, tudo tá fazendo diferença na vida dessas pessoas e eu me vejo nesse lugar. Então, dentro dessa ideia da insegurança pessoal e profissional, que às vezes limita você aqui, dentro desse raio-x, eu quero que você também avalie. Será que não é uma autocrítica exagerada que te faz se questionar tanto? E mais, colega, será que essa autocrítica, que sempre procura o que está errado, será que está fazendo você avançar?
Claro que, por outro lado, você precisa reavaliar seus processos, né? Desenvolver o seu manejo clínico. Literalmente, né? Eu acredito que você deve escolher uma abordagem teórica, deve dominar essa abordagem que você faz, deve estudar as premissas dela, deve fazer supervisão dentro dela, deve fazer até, se você entender que é um caminho, uma pós-graduação dentro dela. Mas eu entendo que você precisa juntar tudo isso com a prática e trabalhar a sua autocrítica e se colocar nesse lugar de que você está sempre desenvolvendo algo, você pode sempre melhorar algo, não tem nada que está completo, né? Quem na vida está completo, assim, que está tão perfeito que não precisa melhorar mais nada? Eu não conheço, sabe? E eu acho que o dia que chegar nisso também perdeu sentido. Mas por outro lado também, a gente não pode ficar nesse ciclo de eu não sei, eu não vou dar conta, será que eu dou conta? Será que eu vou ser ótima? Será que as pessoas vão gostar? Sabe assim, esse será, e se, né? Tudo é ansiedade, não te ajuda. Não te ajuda. Então, eu sempre costumo pensar assim, me ajuda, eu espero que te ajude também. Eu peguei um assunto, eu peguei um tema, eu peguei uma área, eu peguei algo, né? Eu preciso estudar esse algo e na mesma proporção de horas que eu estudo, eu preciso praticar. Eu diria que eu tenho 1 hora de estudo para 1 hora de prática, 2 horas de estudos para 2 horas de prática. Quando você está aqui, fazendo esse equilíbrio, você vai ver na prática o que você estudou. E já viu tanto que é gostoso isso? Você estudou uma técnica, né? Vamos pegar aí uma ideia de uma técnica em si mesmo, de um instrumento, uma técnica. E aí dentro da abordagem de uma técnica, aí você foi lá e aplicou. E aí você viu os possíveis resultados que aquilo gerou. Validou o que você acabou de aprender. Não dá uma sensação de que, opa, que maravilha, parece que isso aqui está conduzindo, está acontecendo? Outro ponto, claro, né, que a gente tem as nossas premissas, tudo que envolve o processo. A técnica, o estudo, a ciência, tudo que envolve o ser psicólogo clínico, o ser psicólogo da abordagem X, da abordagem Y, tá tudo bem. Mas outra coisa também, a gente precisa trazer uma realidade de que cada experiência de atendimento é única. Vocês podem atender pessoas, né? Pessoas com variadas situações, que às vezes falam da mesma queixa, mas a condução ali, você pode usar o mesmo instrumento, mas é para outra pessoa e nunca vai ser 100% igual. Então não adianta a gente entender esse sentido de que, nossa, agora eu dominei tudo, vai estar 100%, eu não vou sentir insegurança nenhuma, agora eu sou ótima, plena, porque é como se fosse uma forminha, né? Tá tudo assim, vai ser igual fábrica, vai fazer tudo igualzinho. Da onde, gente? Da onde? Outro processo bem forte assim, né? Que exemplifica bem isso. Não vou entrar no mérito disso, mas às vezes a gente trabalha com o planejamento de uma sessão, né? Assim, você pensa em fazer algo ou pensou em algo estratégico para aquele atendimento em si. Aí o paciente chega e ele traz outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que você tinha planejado. Olha só que incrível. Por quê? Porque não é forma, né? Não é assim, 100%, bonitinho, resultadinho, né? Só aplicou, não é. Né? A gente está lidando com outro ser humano, com as suas situações, com seus momentos. E eu acho que quanto mais flexibilidade a gente tem em relação a tudo isso, mais essa segurança profissional aumenta. E dentro dessa autocrítica, é lembrar também o processo da autocobrança. Alguém falou ali, né? Pra gente treinar psico-paciente, claro, fato, né? Não tem como. E uma coisa que eu tenho orientado, tá? Isso principalmente para quem ainda não atendeu, ou que está fazendo transição de carreira, que é aquela pessoa que formou, que fez estágio na faculdade há 10 anos, há 5 anos, há 3 anos, fez o estágio da faculdade, foi para outra área e quer voltar para a clínica agora. Uma coisa que eu tenho falado para alguns alunos aqui, que sentem mais, porque, gente, é fato, se você não tem esse tato de atender, se você ainda não tem volume, né, é uma pergunta recorrente aqui, como fazer a sessão em 50 minutos mesmo, ou em 1 hora, né, que a maioria das nossas sessões são de 1 hora, é experiência, é planejamento, é você estar aqui, quando isso aqui vai organizando, dentro de você já ter ali uma organização mais ou menos do tempo, a experiência vai te dando e com o tempo você vai conseguindo fazer. E normalmente quando a gente passa muito do horário, tem a ver também com essa necessidade muito grande de uma entrega
imensa, às vezes até desnecessária, né? E a gente tem que tomar até cuidado com isso, porque às vezes é a nossa insegurança, essa necessidade de ter que fazer mais e mais. Mas enfim, uma coisa que eu tenho dito, né, para as pessoas que estão e que precisam trabalhar esse aspecto, tá? Esse aspecto, lembra? O consultório tem 3 pilares, você precisa saber divulgar o seu trabalho, você precisa atender e fidelizar as pessoas e você precisa fazer gestão. Se isso aqui estiver os 3 funcionando, lindo, você vai crescer, ter um consultório crescente, faturar bem e viver da sua profissão de uma maneira linda, tá? Uma coisa linda. Mas enfim, se você tá sentindo que essa habilidade aqui, ó, que é o atendimento, que tem a ver com tudo isso aqui e você deseja fazer esse treino, às vezes trabalhar, né, fazer um atendimento numa instituição, numa comunidade, para você treinar, acho que a palavra mais certa é essa, né? Para você não treinar no sentido de teste, mas se desenvolver. Pegar mais dessa experiência, faz supervisão disso. Isso te ajuda. É um trabalho voluntário numa comunidade. Isso te ajuda. Isso te ajuda a sentir um pouco mais seguro. Por quê? Porque num lugar desse você vai ter volume de pessoas, volume de procura. E isso te ajuda. Rosane, significa que isso tem que ser para sempre? Eu vou fazer isso o tempo inteiro porque eu nunca vou me sentir seguro? Claro que não. Às vezes você vai se planejar para fazer um trabalho assim durante um tempo. 6 meses, 1 ano. Defina aí uma meta, né? Para você estar aqui, ó, fazendo 3 a 4 atendimentos, às vezes um sábado pela manhã, para você trabalhar isso em você. E claro que isso vai te ajudar a conscientizar que você sabe o que você acha que não sabe. Eu acho que isso tem um ponto também. E aí você pode fazer supervisão, né? E com certeza ter a orientação de um colega mais experiente, da própria conduta. Isso vai te ajudar a desenvolver esse raciocínio clínico, né? De entender as queixas, de entender, porque eu sei que tem muito isso, né? Qual técnica utilizar para quê, né? Que é uma ideia aí de raciocínio clínico mesmo. Aquilo, né? A gente sabe que é uma realidade muito grande no consultório. A maioria dos nossos pacientes, eles não têm uma única queixa, né? Às vezes eles estão com situações em várias áreas ou desenvolvem, né, até transtornos aí, incomorbidades, é muito comum. Eu falo para os alunos nossos aqui, né? Por exemplo, eu atendo mais a questão de ansiedade, mas mais ligado a uma ideia de desenvolvimento e performance. Mas quem trabalha mais com fobias, com ansiedade generalizada, normalmente esses pacientes, eles têm quesito de depressão junto, a grande maioria. Então a maioria desses pacientes não tem um único diagnóstico, né? Não tem uma única questão ali para trabalhar. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E aí, o desafio é você ter, sim, né, uma linguagem, um desenvolvimento de um raciocínio clínico que te permita fazer essa sensação aqui, ó, de pensar que você tá aqui trabalhando e adquirindo essa experiência. Olha ali, ó, Vanessa, eu fiz 1 ano de trabalho voluntário e foi muito bom para me sentir segura para atender e ser remunerada agora. É um ponto. Claro que o ideal é que você se planeje para fazer isso durante um tempo. E aí, trabalhando a sua autoconfiança, você vai entender que são 2 caminhos que caminham juntos, né? Exatamente, sendo redundante, mas é isso. São coisas que também vão caminhar aqui de uma maneira paralela. Você vai poder ter esse desenvolvimento, né? E se sentir mais segura na prática daquilo que você sabe. E aí, quando você caminhar também para os atendimentos particulares, isso vai ficar mais fluido. Isso vai ficar mais natural. E eu acredito que isso faz para você dar um outro sentido, faz você dar um outro sentido, né? Para esse sentimento de que nunca tá bom o suficiente ou de que você não dá conta, porque você vai vendo as pessoas evoluindo. E outra coisa, tá? Fundamental aqui. Chega um momento que na nossa prática profissional a gente tem que deixar, eu falo isso, assim, eu repito isso pra mim e eu quero que isso entre aí pra você. Deixa o fato que as pessoas estão dizendo ou que elas estão falando, mostrando, fato. Deixa o fato falar mais do que aquilo que você acha. Entendeu isso? Qual é o fato? O fato é a pessoa evoluindo. E se ela não estiver evoluindo, cabe a você estudar, se dedicar, rever o seu processo, buscar supervisão, buscar orientação. É só isso. O que a gente não pode deixar é essa ideia de que eu não dou conta, eu sou um fracasso, isso não é pra mim, eu sou impostora. Aquilo, quanto mais você dominar a técnica e praticar, melhor nisso você vai ficar. Não tem como ser diferente. Só que muitos acabam desistindo no meio do caminho por causa desse pensamento. Ai, será que eu vou dar conta? Ai, será que isso é pra mim? Então deixa o fato falar mais do que você acha, do que o que você acha.
É isso aí, Marina. Fato versus interpretação, sempre com os pacientes. Use conosco, né? Você falou uma coisa ali, Mari, que eu só peguei um roxinho, um rapidinho aqui, mas eu quero trazer isso aqui. É muito comum, às vezes a gente recebe pacientes que estão no nível, né, intelectual, no nível financeiro, às vezes muito diferente do nosso. Muito diferente, já aconteceu comigo, inclusive, várias vezes. No começo, eu me sentia intimidada quando esse tipo de paciente chegava pra mim. Sinceramente, né? Tô abrindo o coração pra vocês aqui falando de bastidor. Eu me sentia intimidada, porque eu pensava assim, nossa, olha quem é essa pessoa. Tipo, já atendi juiz, promotor, grandes empresários e tal. Ou gente da universidade, né? É muito legal, assim, muito interessante as pessoas que são mais intelectualizadas mesmo, doutores. Eu tô com um atendimento agora que é uma pessoa que ela é pós-doutora, ela já morou, sei lá, uns 5 países, sempre nessa questão de trabalho. Então a própria linguagem dela é muito diferente, a compreensão da linguagem em si é muito diferente, mas enfim. Quando eu comecei a atender, esse perfil de pessoas começou a chegar, eu me sentia extremamente intimidada. Porque eu ficava assim, pensando, poxa, né? Será que eu vou conseguir acessar alguém que está nesse nível aqui? Só que Mari e todas as pessoas que já sentiram isso, com o tempo eu fui ressignificando isso com o pensamento de que é uma pessoa em sofrimento como qualquer outra. Não é pelo lugar, não é pelo conhecimento, não é pelo que ela faz, não é pelo status, não é pela conta bancária, nada disso. É alguém que tem uma dor, que está em conflito. É alguém que sofre por algo. É só um ser humano que sofre. Entendeu? Porque às vezes a gente coloca esse status, né? Essa ideia de que, nossa, quem é essa pessoa? E, gente, vai crescendo, vai acontecer, tá? Vocês vão atender políticos, artistas. Isso é comum, isso vai acontecer, vai crescer e tá tudo bem. Às vezes aquela pessoa que é super conhecida. Hoje a gente tem as redes, né? Dos influenciadores aí. Mas no seu consultório, psicóloga, no seu consultório, psicólogo, lá junto com você, é só uma pessoa que está em sofrimento. E aí eu comecei a entender o seguinte, tá? Eu posso não entender o mundo dela, né? Por exemplo, essa pessoa aqui que eu atendo, que morou em vários lugares e tal. Eu posso não entender muito o mundo dela, o jeito que ela fala e tal. Mas eu entendo de trabalhar pensamento, sentimento e crença que interfere na ansiedade das pessoas. Isso eu sei fazer. Entendeu? Isso eu sei fazer. Eu posso não dominar a realidade dela, mas isso eu sei fazer. E esse sentimento traz um alívio tão grande, que de verdade, é por isso que eu gosto de compartilhar com vocês aqui essas experiências bem de prática, assim. Porque quanto mais você vai dando esse sentimento, né, vai trabalhando pra você esse sentimento e dando esse comando, as coisas vão ficando tão mais leves. Aí você vê o ser humano por trás do título, do cargo, da visão financeira, e tá tudo bem. E aí aquilo, nós somos naquele momento ali a referência, porque isso a gente sabe. Isso a gente sabe. E de verdade, a gente não pode esquecer do que a gente sabe. Olha só. A gente não pode esquecer do que a gente sabe. A gente não pode esquecer. A Ana Célia colocou ali sobre médicos, né? Eu atendi vários médicos já. E eu ficava no começo com esse sentimento de, nossa, e agora? E se eu falar alguma besteira, né? Tipo assim, a ansiedade a gente acaba falando um pouquinho, né? De aspectos mais físicos e tal. E se eu falar alguma besteira? E aí eu fui dando esse significado aqui. Aqui eu domino. E aqui ela não é a médica, né? Aqui ela é o ser humano que sofre por alguma coisa. Entendeu? E se é alguém que sofre emocionalmente por alguma coisa e eu sou uma profissional disso, aqui eu sou autoridade, aqui eu tô aqui pra ajudar, entendeu? Pra resolver, pra ajudar essa pessoa na condição do caminho dela. Então é outro ponto também, porque às vezes é nisso que a gente questiona a nossa capacidade. Isso também é um ponto. Às vezes a gente coloca ali muito essa sensação de que, poxa, essa pessoa parece que ela é tão boa. Não, gente, ela tá ali na sua frente, porque ela precisa de ajuda e ela encontrou em você essa ajuda que ela estava buscando. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Pra caminhando, né? Já caminhando aqui pro final dessa live. Pense o seguinte. A segurança que você precisa, ela vai vir com o seu esforço, com a sua dedicação, com os seus estudos.
com menos autocrítica, com um processo constante de melhoria contínua e saber que é treino. E muito com esse sentimento, assim, de deixar as situações mostrarem pra você, né, dentro aí do clássico das evidências, né, muita gente falou lá, deixa as evidências, né, as interpretações de lado, mas foca nas evidências, né, o que está te dizendo. Eu acho que isso é tão lindo, assim, porque valida. É o que eu falei no inicinho dessa live, se a gente ficar preso à nossa própria subjetividade, com esse sentimento de, será... eu não sei. Não, você sabe. Você sabe. E você sabe fazer. E vai ficar cada vez melhor. Lembrando que, tá? Nunca vai ser perfeito, você vai ter sempre algo para acrescentar. Mas nunca vai ter aquele ciclo onde você vai falar assim, não preciso melhorar nada. Que bom que tem. Que bom que é assim. Que bom que você pode se desenvolver. Que bom que a gente pode aprender. A gente só não pode ficar refém da necessidade de aprender tá? Com isso eu quero finalizar. Você não tem que aprender tudo para. A gente precisa entender que tudo que a gente precisava aprender de uma maneira mais, claro que foi mais superficial, mas a universidade ali já deu. Daqui pra frente aqui, ó, nesse caminho aqui fora, você vai treinar isso, você vai se desenvolver. Como eu falei, gente, tem curso livre, tem pós, tem livro, tem supervisão. Olha quanta coisa tem pra ajudar a gente. Né? Tem, às vezes, a conversa com os colegas. Agora, eu não posso criar essa barreira pra mim de que, eu só vou começar quando eu entender que eu estou ótima, plena, perfeita e nada vai dar errado. Não. Você vai se desenvolver sempre, cada sessão vai ser uma experiência única para você, cada paciente que passar por você vai ser uma experiência única, as pessoas vão deixar marcas, né, pelas próprias histórias, pelo crescimento, pela evolução, por tudo que acontece. Eu já contei isso numa live uns 2 anos atrás, uma live mais antiga aqui, mas um dos atendimentos que mais tocaram meu coração, assim, ela fica até arrepiada aqui, foi de uma pessoa que veio, né, de uma jovem e tal, por uma situação de... Inicialmente era questão de ansiedade, aí quando eu fui fazer toda a investigação ali, era muito relacionada à questão de maternidade. Ela era uma tentante de gravidez há de muitos anos, com várias experiências assim de infertilização e aborto. Eu acho que tinha, quando ela chegou pra mim, tinha uns 2 ou 3 já, e entre idas e vindas do processo terapêutico foram mais ou menos uns 5 anos, e até que, né, na noite de Natal, em 2017, se eu não me engano, 2017, ela me mandou uma mensagem aqui falando que ela tinha acabado de pegar, né, um exame ali, o beta, e ela, depois de tanta turbulência, de tanta situação, ela estava grávida. Hoje tem aí a filhinha, de vez em quando ela me manda no WhatsApp a foto da menina, eu fico muito feliz em ver. E ela falando, né, falou assim, nossa, porque eu consegui dar um outro sentido de harmonia pra mim, de entender tudo isso aqui, meus sentimentos, né, o acolhimento muitas vezes, né, daquele sentimento dela, da frustração por mais um aborto, por mais uma tentativa, por mais uma coisa, aquilo tudo foi, né, dando uma base suficiente para que um dia ela pudesse de fato, na história dela ali, realizar o sonho dela da maternidade. E nós participamos disso, né, nós estamos ali caminhando com as pessoas, vendo as realizações, vendo as dificuldades, auxiliando nas dificuldades, auxiliando ali, às vezes celebrando, né, as realizações, como foi o caso dela, um dia de muita alegria. Então a gente participa de tudo isso. E eu fico me perguntando, né, será que se eu tivesse nesse ciclo desse sentimento constante de que eu não vou começar porque será que eu sei tudo, né? Por exemplo, o caso dela era um universo muito diferente pra mim, assim, né? Esse universo da fertilização, tudo, eu não entendia muitos processos, mas eu entendia do sentimento, né? Do pensamento, das crenças, daquilo que ficava pra ela quando cada coisa daquela ali acontecia. E foi o suficiente, né? Pra ela viver bem, pra seguir, pra realizar o sonho. Então eu falo pra vocês que nada pode tirar isso da gente, sabe? Nada pode tirar. E aí eu fico pensando nisso. Imagina, se eu tivesse ficado parada e falasse, eu não sei se eu vou dar conta, né? Eu não sei. Será que eu teria vivido de perto com ela esse sentimento de realização? É isso que eu quero que você reflita. Se você ficar pra sempre nesse ciclo de eu não sei se eu sei tudo, eu não sei se eu tô capaz, eu não sei se eu dou conta, será que você vai viver as experiências de ver o resultado, os fatos vão te dizer dos resultados das pessoas?
Será? Eu acho que não, tá? Então eu acho que a gente tem que se colocar nesse lugar de aprendiz, mais de crescimento, de valorizar o que a gente faz, tá? Guarda aí, gente, eu tô insistindo porque, nossa, isso toca a minha alma, assim. A gente tem que saber que o que a gente faz é muito valioso, tá? Eu não tô aqui pra dar uma visão positivista, do tipo, nossa, somos a profissão que trabalha com a coisa mais linda do mundo, logo não teremos problema. Não, você tem problema, eu tenho problema, tá tudo certo. Porém, o que a gente faz, né, a transformação que a gente é capaz de gerar na vida das pessoas com o nosso trabalho, ela é incrível. Ela é... Não tem o que paga. O que paga? Um relacionamento de um casal que estava indo para o divórcio, com filhos pequenos, que fizeram uma terapia de casal, que se reencontraram e essa família agora continua. O que paga um negócio desse? O que paga? O que paga uma pessoa que tinha ali crise de ansiedade uma atrás da outra e fez um processo e parou e deu um outro sentido e tá vivendo a vida e tá ali e arrumou um emprego e tá namorando? O que paga, gente? E não é isso que a gente pode fazer através do trabalho que a gente faz? Imagina, você tá ali, né, e tá acompanhando uma criança que tinha dificuldade de aprendizagem, que tinha uma série de coisas, e você acompanha essa criança, e daqui 10, 20 anos você vê essa criança brilhando num cargo de destaque. Aquela criança que às vezes chegou pra você desacreditada, que ninguém pensava que poderia, né, nada, e o trabalho foi acontecendo ali. E no futuro você vê, e quem tá no consultório mais tempo aí já viveu essas histórias, né? Às vezes você tá aí há 20 anos, já tem as crianças que você atendeu lá atrás, já são hoje adultos de referência. O que paga? O que paga? Nada paga. Porque nós lidamos com vidas. Nós lidamos com histórias. Nós lidamos com pessoas. Nós lidamos com aquilo que as pessoas têm de mais importante, que é o que elas pensam sobre elas. E sabe, a gente tem que valorizar isso. Às vezes, eu vejo que muitos de nós, tá? Tô me colocando nesse lugar. A gente tem dificuldade em reconhecer o tamanho do impacto que o trabalho que a gente faz tem. E eu acho que a gente precisa assumir, né? A Ana Cândido colocou ali, ó, eu vivi muitas histórias assim no consultório. Então, são essas histórias, Ana, representada pelos outros 160 psicólogos que estão aqui, que precisam te inspirar a fazer as coisas, que precisam te inspirar a querer mais. Eu falo assim, seja viciada em colher histórias, sabe? É um vício bom, né? Não sei se tem isso de vício bom, não, ainda até agora, mas enfim. Seja apaixonada por ver histórias assim. Isso vai te inspirar. E aí, você sai desse sentimento de, eu não tô pronta para começar, para alguém que tem que se lançar, que vai se lançar, e que vai ver, e que vai seguir, e que vai praticar. Porque não tem preço você sentir que o seu trabalho é instrumento para mudar a história da vida de pessoas. E não só delas. Outro ponto, o que a gente faz passa de geração para geração. A mulher que você está trabalhando hoje, o filho do filho dela, daqui 3 gerações, a gente nem vai estar aqui, né? Daqui 3 gerações, as pessoas vão falar assim, poxa, a minha avó era assim, a minha mãe era assim, eu estou assim, mas para o bem. A gente vê essas histórias hoje muitas vezes para o mal, né? As repetições de padrão, um monte de coisa. Mas quem sabe você vai ser instrumento para quebrar, né? O seu trabalho aqui vai quebrar um ciclo. E daqui a pouco a gente vai ter outras histórias sendo compartilhadas na vida das pessoas. Isso me move a entender que eu preciso aprender, atender, aplicar, melhorar, atendi, apliquei, melhorei. E seguir em frente. É isso. E outra, apareceu bastante aí nos comentários. Se você está sentindo essa insegurança, que essa insegurança está te atrapalhando, às vezes não é só na sua conduta profissional. Isso pode estar te atrapalhando na vida, em outras áreas. Quem sabe chegou a hora de buscar, né, de fato, aqui a ajuda de um colega para dar um outro sentido para isso. Porque eu acho que a nossa autoestima pessoal e a nossa autoestima profissional precisam andar junto. Né? Eu acho que esse é um ponto. Ufa, uma live cheia de emoção, né, minha gente? Mas é isso. Lembra, estuda, pratica,
faz, entende que às vezes você precisa, né, dependendo do seu momento, principalmente se você tá fora do mercado há muito tempo, às vezes o trabalho voluntário pode fazer, sim, né, um sentido muito grande para você. Pensa nisso como uma oportunidade para você, né, no sentido assim de pegar esse manejo, de melhorar e fazer, busca supervisão, busca ajuda, busca orientação, estuda, mas pratica. Você precisa entrar no jogo, isso faz toda a diferença. Ai, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. Amanhã temos live às 21 às 7. E além disso, né, para quem ainda não fez a inscrição, vem aí o treinamento Acelera Psi. Começa dia 19, que é segunda-feira. Eu vou te mostrar os primeiros passos para ter uma agenda cheia, estável, cobrar o valor justo pelo seu trabalho e ter um consultório de sucesso. De verdade, é isso que eu espero. E lembra, gente, quanto mais resultado você tem, seja de financeiro, seja resultado de atendimento, isso é consequência desse bem todo que você está jogando, né? Lançando aqui para as pessoas. Então, cuida disso. E se você ainda não fez inscrição para o treinamento Acelera Psi, faz a sua inscrição, o link está na bio. Vem, semana que vem vai ter uma série de aulas aqui, não são lives, tá? São aulas, vai ter exercício, vai ter prática. Vai ser muito bom para você entender a estrutura disso que eu chamo dos pilares do consultório de sucesso na prática e mais, tá? Sentir como isso vai fazer diferença aí na sua vida. Combinado? Beijo no coração de vocês, que bom que fez sentido. Eu vou tirar uma foto, um print, né, aqui. Vou deixar lá no feed agora. Deixa lá pra mim qual foi o... Dani, não te deixo mais, mulher. Que bom. Esteja aqui. Ai, bom demais. Vou tirar um print aqui e vou postar lá no feed agora. Deixa lá pra mim, em uma palavrinha, tá? Qual foi o maior aprendizado dessa live aqui pra você? E vamos junto, gente. Vamos pegar um na mão do outro e vamos seguir a vida. Assim fica mais leve, tá? Muito mais. Beijo no coração de vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.